Privilégio estar com vocês nessa série especial de estudos proféticos sobre o livro do profeta Daniel. O título da série é Segredos de Daniel, e nesse livro muito especial Deus revela o futuro e nos situa no fluxo da história. Eu desejo que Deus abençoe muito você, a sua família. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus. Então, antes de lermos a palavra de Deus e estudarmos, convido você a fechar os olhos onde você está para falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no domingo passado nós estudamos o capítulo 7 de Daniel. E ali nós percebemos a beleza e a profundidade daquele capítulo em que o profeta tem um sonho no qual ele tem visões de Deus e vê algo em termos de conteúdo muito semelhante àquilo que ele tinha visto lá na sua juventude, quando o rei Nabucodonosor também sonhou com a estátua e Deus mostrou o mesmo sonho para Daniel. É a mesma história, a mesma sequência de impérios que o rei Nabucodonosor e Daniel viram no capítulo 2, Daniel também viu quando tinha 71 anos, agora no capítulo 7, com símbolos diferentes. Ao invés de uma estátua composta de vários metais, como no capítulo 2, no capítulo 7, vários animais híbridos que surgem do grande mar agitado pelos 4 ventos da terra, indicando que aquilo que o profeta estava vendo tinha dimensões cósmicas e apontava para visões de Deus com respeito ao fluxo da história. Bom, nós na semana passada falamos aqui algo muito importante a respeito do estudo da profecia. Nós dissemos que tanto em Daniel quanto em Apocalipse, para a gente entender bem as profecias, é bom que a gente saiba que os profetas trabalham com o princípio da recapitulação. O que é isso? Uma profecia aparece num capítulo, depois o mesmo conteúdo dessa profecia reaparece em outro capítulo, com símbolos diferentes, mas retratando o mesmo assunto. Ok? Então é muito comum a recapitulação, que é a repetição. Porém, existem mais princípios, e aqui vai se explicar por que se faz essa recapitulação também, além do fato de que quando você repete, você também aprende. É que quando Deus revela outra profecia, ou dá outra visão e outro sonho para o profeta, que repete o mesmo conteúdo, recapitula o conteúdo de outra profecia, ele quer enfatizar algo que apareceu na profecia anterior. Então ele quer lançar luz sobre algo, tá? Então, em geral, uma profecia que é repetida na frente, na repetição, ela tem uma ênfase em um determinado ponto. E aí nós vamos ao terceiro princípio, que é muito importante também associado com ele, que é a ideia de expansão. Então, aquele ponto que o profeta está enfatizando, ou que Deus está enfatizando na repetição da profecia, ele é expandido. É como se Deus colocasse uma lupa em cima daquele ponto e nós podemos ver mínimos detalhes daquele aspecto. E, obviamente, aquilo que está sendo expandido, enfatizado na recapitulação, é exatamente o ponto mais importante que Deus quer chamar a atenção. Bom, nós vimos, por exemplo, que em relação ao capítulo 2, o capítulo 7 enfatiza a atuação, no capítulo 7, desse poder chamado chifre pequeno, que é uma instituição político-religiosa que surgiu durante a Idade Média para se opor a Deus e ao povo de Deus. Esta instituição estava levemente ou suavemente retratada no capítulo 2 por meio da união dos pés da estátua entre ferro e barro. No capítulo 7, esse mesmo período é retratado com um chifre pequeno, e aí nós vemos o foco, a ênfase e a expansão com vários detalhes. E aí nós percebemos que esse chifre pequeno, ele se levanta contra o Altíssimo, faz guerra contra os santos, persegue, Deus lhe dá autoridade ou permissão para fazer isso, e nós entendemos também que o período de tempo de atuação desse poder
é indicado ou é apresentado um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isso em profecia. E aí temos o outro princípio muito importante, que é o princípio dia-ano, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1 ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio, 3 anos lunares, 3 anos e meio lunares, vai dar 1260 dias, 1260 anos, utilizando o princípio dia-ano, cada dia por 1 ano. Então, essa é a ênfase que Daniel 7 dá e a expansão que ele dá em relação a Daniel 2. Bom, mas no capítulo 8, que é o foco do nosso estudo de hoje, nós vemos exatamente a mesma coisa acontecendo. Então Deus dá uma terceira visão para o profeta, retratando basicamente os mesmos aspectos do capítulo 7 e do capítulo 2. Bom, então de novo nós vemos Deus recapitulando, de novo nós vemos Deus enfatizando determinado ponto e nós vemos Deus expandindo esse ponto. E aqui nós vamos descobrir exatamente qual é essa expansão e essa ênfase que Deus está fazendo nessa recapitulação. Bom, leia comigo capítulo 8, versículo 1 e vamos ter uma noção de contexto dessa visão. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Bom, no 3º ano do rei Belsazar. Se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, no capítulo 7, você vai perceber que a visão dos animais do capítulo 7 foi dada a Daniel no 1º ano do rei Belsazar. O 1º ano do rei Belsazar, que é um rei babilônico, ainda antes da queda de Babilônia, é o último rei da dinastia babilônica, esse 1º ano dele foi 553. Nesse período, Daniel tinha 71 anos, observe que ele já estava velhinho. No capítulo 8 é o 3º ano, então entre a visão do capítulo 7 e o capítulo 8, nós temos 2 anos. Era o ano 551 antes de Cristo, lembrando que a contagem de tempo é de trás para frente. Daniel estava com 73 anos. Por que são importantes essas informações contextuais, especialmente a respeito da idade do profeta? Lembre-se que Daniel foi para a Babilônia quando tinha 17 anos. Ele era um jovenzinho, um adolescente entrando na juventude. E quando ele foi para a Babilônia, os estudiosos das profecias, o que incluía Daniel, em especial os estudiosos da profecia do profeta Jeremias, estavam conscientes que o período de permanência dos judeus em Babilônia seria de 70 anos. Isso estava profetizado. Não deveria passar desse tempo. Então, nós estamos aqui com Daniel com 73 anos de idade. Isso significa que o tempo de cumprimento da profecia de Jeremias estava se aproximando. Então, veja bem, os judeus estavam na Babilônia já há quase 70 anos, não é? 60 e poucos anos ali na Babilônia. Daniel, não se esqueça, ele é um estadista. Daniel participa das decisões do império. E por esse período, Daniel provavelmente já estava bastante angustiado pelo fato de que ele não percebia movimentação geopolítica para que houvesse uma deportação em massa dos judeus para Jerusalém. Não é fácil você tirar 50 mil pessoas de uma região e levar para outra. Não é fácil você fazer um movimento como esse. Nós não sabemos ao certo quantos judeus havia ali, mas certamente havia milhares e milhares. Então, para que houvesse esse movimento de saída de Babilônia para Jerusalém, deveria haver preparo para isso, preparo logístico, autorização política e imperial, e Daniel estava na corte há muito tempo e ele percebia que não havia nada que indicasse que este movimento poderia acontecer, e isso estava angustiando muito o profeta. Em resposta à sua angústia, no capítulo 7, quando ele tinha 71 anos, Deus se apresentou a ele e deu uma visão. 2 anos depois, essa angústia ainda intensificada, Deus dá a visão do capítulo 8, para tentar mostrar para o profeta como as coisas vão acontecer, mas ele está muito angustiado. Bom, um resumo rápido do que Daniel viu aqui no capítulo 8. Ele viu, nessa visão, um carneiro e um bode. Então, ele vê 2 animais. Esses 2 animais são diferentes dos 4 animais que ele viu
que ele tinha visto no capítulo 7. Lembre-se, os 4 animais do capítulo 7 são animais impuros e híbridos. Isso significa que eles representam algo, naquela narrativa ali da profecia, que realmente está em desacordo com os planos de Deus. No capítulo 8, os animais são puros e são animais do ritual do santuário. Obviamente, esses animais aqui vão representar os reinos já retratados no capítulo 7, com exceção de um, e eu vou explicar para vocês. Porém, a narrativa construída no capítulo 8 remonta ou se refere a algo especial que envolvia a adoração do povo de Deus da época no templo em Jerusalém. Esses animais, o carneiro e o bode, eram animais utilizados no ritual do santuário, em especial no grande dia da expiação. Você se lembra que existe a expressão o bode expiatório, bode Azazel? Esses animais eles eram usados, eles eram nominados com essa expressão no dia exatamente da expiação. O bode expiatório morria pelo pecado do povo e o bode Azazel recebia os pecados do povo como representando o originador desses pecados, que é o inimigo de Deus. Então é significativo que aqui esses animais aparecem porque parece que Deus está nos envolvendo com o tema do santuário e do juízo investigativo. Uma outra coisa que é muito importante, o terceiro ano do rei Belsazar é o ano da queda de Babilônia, é o ano que Babilônia vai cair. Lembre-se disso, que é esse rei Belsazar que está lá no capítulo 5, dando aquele banquete quando Ciro invade a Babilônia e destrona o rei e acaba com o império neobabilônico. Outro detalhe muito importante do capítulo 8 é que, diferentemente do capítulo 7, o capítulo 8 é escrito em hebraico, o capítulo 7 é escrito em aramaico. Essa diferença de linguagem também já aponta para o fato que o capítulo 8 tem uma ambientação mais judaica, de contextualização mais hebraica, porque ele vai falar de temas muito caros para o povo de Deus, que envolve o dia da expiação, que é a purificação do santuário. Bom, como nós estamos aqui no terceiro ano de Belsazar e está muito próxima à queda de Babilônia, neste capítulo, diferentemente do capítulo 7 e do capítulo 8, não há um símbolo para se referir à Babilônia. Por quê? Na visão, Babilônia já está passando, já está no passado, e Deus está querendo mostrar o que vem pela frente, logo na sequência. Então, o carneiro que Daniel vê representa o reino da Média e da Pérsia. E existem algumas coisas muito interessantes em relação a esse carneiro que se ligam ao Império Medo-Persa. Veja, por exemplo, o versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Isso é um detalhe. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Esse versículo explica muito o contexto do reino Medo-Persa. Você se lembra? A Média e a Pérsia se uniram numa coalizão para derrotar a Babilônia e assumir o controle imperial do mundo. A Média, a princípio, era o reino mais forte. Porém, os persas, que eram os mais fracos, assumiram o controle do império, especialmente por conta da atuação do general persa Ciro, que se tornou o grande imperador. Então, a Pérsia sobe mais alto, representado por esse chifre, do que a Média. E a Pérsia, que vem por último, sobe mais alto aí. Lembre-se que no capítulo 7, o Império Medo-Persa é retratado por um urso, que está com um lado mais alto que o outro. Então, o símbolo é diferente, mas se refere à mesma coisa. Tá certo? Esse carneiro dava amarradas, versículo 4, para o ocidente, para o norte, para o sul, e ele vinha do oriente. Então é um animal que representa um rei que está expandindo o seu império para todos os lados, o que também se liga bastante com o Império Medo-Persa, que teve uma ampla expansão territorial.
E diz o texto que nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Lembre-se que é no período Medo-Persa que quase os judeus são extintos com o ímpio Amã. Os judeus foram livres pela atuação de uma moça fiel chamada Esther. É nesse período aqui. Porém, diz o versículo 5 que enquanto Daniel observava, eis que um bode vinha do ocidente, em relação à posição do carneiro. O carneiro vem do oriente. Então, do ocidente vem um bode. E ele vem sobre a terra, mas sem tocar no chão, o que indica muita rapidez, muita velocidade. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Veja, esse bode aqui representa o Império Grego. E por que diz que ele vem voando? Lembrem-se que no capítulo 7, a Grécia é representada por um leopardo com 4 cabeças, que tem asas, indicando também sua velocidade. E aqui nós temos um detalhe que não aparece no capítulo 7. Diz que ele tem um chifre notável entre os olhos. Esse chifre notável é, sem dúvida, o mais importante general e imperador grego, mais famoso da história, Alexandre o Grande, porque é Alexandre que vem e derrota o Império Medo-Persa. Diz o versículo 6, que esse carneiro que tem um chifre, esse bode que tem um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a Média Pérsia, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder. E o resultado é que o carneiro derrotou o bode. O bode derrotou o carneiro. Diz o versículo 8, que o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Então, no auge do poder do grande chifre notável entre os olhos do bode, que nós já dissemos que é o imperador Alexandre o Grande, esse chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 cantos, ou 4 ventos do céu. É muito interessante isso daqui, porque no capítulo 7, o Império Grego é retratado por um leopardo que tem 4 cabeças, e de novo nós vemos aqui que aparece um símbolo referindo-se ao número 4. Então aquele bode que tinha um chifre notável, no auge do seu poder, o chifre notável se quebra. Isso se refere à morte do imperador, do general Alexandre o Grande. O Império Grego era muito extenso. E com 33 anos, Alexandre o Grande morreu. E o seu império foi dividido entre seus 4 principais generais. Cada um ficou com uma parte do império. Então, o Império Grego foi dividido em 4, nesses 4 chifres que são os 4 generais de Alexandre. Mas veja o que diz o versículo 9, e aqui tem um detalhe que precisa ser bem compreendido. As melhores traduções da Bíblia dizem assim, traduzem assim o versículo 9. De um deles, ou seja, de um dos ventos, lembra que os 4 impérios foram divididos, o Império grego foi dividido entre os 4 ventos da terra. Cada chifre foi para um vento da terra, cada general foi para um canto da terra. Então a melhor tradução para o verso 9 seria: de um dos ventos saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Bom, o que é isso daqui? O que isso é importante? Porque algumas traduções dizem que esse chifre pequeno saiu de um dos chifres. Mas vamos fazer uma questão lógica e simples. Chifre não nasce de chifre. Chifre nasce de cabeça, de animal. Ok? Então, é preciso que se descarte, e a gramática hebraica também vai descartar essa possibilidade de interpretação que o chifre saiu do outro chifre. É um erro de tradução isso aqui. O chifre sai de cabeça. Mas, pastor, você me disse aqui agora que o chifre saiu de um dos ventos. Sim, aqui nós temos uma linguagem metafórica, metonímica. Ou seja, é uma linguagem para se referir simbolicamente ao local em que esse chifre nasceu na cabeça de um animal.
Aqui o capítulo 8 está dialogando com o capítulo 7. Lembra que também no capítulo 7 há um chifre pequeno que surge da cabeça de um animal terrível e espantoso. E quando esse chifre pequeno surge, ele derruba 3 chifres. O chifre pequeno representa um poder político religioso que surge ali na Idade Média, derrubando 3 nações e assumindo o poderio medieval. Nós já explicamos isso na semana passada. Então, aqui quando fala que os chifres saíram, que esse chifre saiu de um dos ventos, o que o profeta está querendo dizer para nós é que lá, em um dos cantos, em um dos ventos, em um dos cantos da terra, aquele animal terrível e espantoso do capítulo 7 está lá. Lembre-se que esse animal representa o Império Romano pagão. E lá naquele ponto, onde o animal está, vivo, da cabeça dele surge o chifre pequeno. E esse chifre pequeno tem uma ação terrível contra o povo de Deus, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. Repetindo o que o capítulo 7 diz que esse chifre, no versículo 10 do capítulo 8, cresceu até atingir os exércitos do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. O texto está dizendo que o Império Romano, em suas 2 fases, pagã, liderada pelos imperadores, e papal, liderado pelos papas, fez exatamente o que está aqui. O versículo 10 coloca ênfase na atuação pagã dos imperadores. Cresceu até atingir o exército dos céus, ou seja, é uma atuação contra Deus e contra o trono de Deus. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. As estrelas são quem? São os filhos de Deus que foram perseguidos por esse poder. Veja o versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? É Cristo. Então lembre-se que foi no período romano que Cristo foi morto. Então aqui é uma referência clara à atuação de Roma pagã contra Cristo. Veja o que diz na sequência: dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Bom, aqui nós temos uma referência muito interessante, porque foi no período dos romanos também que o santuário, o templo de Jerusalém foi destruído. Então nós temos uma aplicação interessante aqui. Nós temos a atuação dos romanos contra o santuário em Jerusalém. Foi no período deles, o general Tito foi ali e queimou o templo e a cidade no ano 70, mas aqui também há uma referência à atuação de Roma papal que se levanta contra o verdadeiro santuário de Deus, o santuário celestial, quando deita o santuário por terra, no sentido de desviar a atenção das pessoas do santuário celestial para um sistema de adoração fake que eles estabeleceram aqui na terra, paganizada, misturada com o cristianismo, em que o sacerdote humano tem, entre aspas, autoridade para perdoar pecados, tem autoridade para fazer a ligação entre o céu e a terra, impedindo assim das pessoas irem por si mesmas e pela fé na graça de Deus, ao santuário celestial para receber graça em ocasião oportuna, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus. O versículo 12 diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Veja, deitou por terra a verdade. O exército lhe foi entregue. O versículo 12 ele é bastante interessante, porque aqui nós temos uma oração, ou melhor, uma frase que se encontra na voz passiva: o exército lhe foi entregue. E segundo os estudiosos do texto hebraico e o texto bíblico de modo geral, isso aqui se chama passivo divino. Ou seja, quando a oração está nessa maneira, quando a frase está nessa forma, que o sujeito não aparece e ela está na voz passiva, o sujeito que entrega é o próprio Deus. Como assim, pastor? Sim, Deus permitiu que esse poder papal, ímpio,
fizesse o que fez contra o povo de Deus. O exército, que é o povo de Deus, lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. Lembra que diz o capítulo 7, versículo 25? Isso aqui está ecoando, que o chifre pequeno proferia palavras contra o Altíssimo, magoou os santos do Altíssimo, e cuida em mudar os tempos e as leis. Muda os tempos e as leis, e está em associação com o versículo 12 do capítulo 8, quando diz que a verdade foi deitada por terra. A verdade foi pisada. Os mandamentos de Deus foram mudados, anulados aqui na terra. E isso foi um grande mal que esse poder fez. Nós sabemos com clareza que esse chifre pequeno que surge aqui na cabeça desse animal terrível e espantoso, que não está em foco aqui no capítulo 8. É como se o profeta não quisesse apresentá-lo, porque ele não quer tirar a ênfase dos dois animais do santuário aqui, mas esse chifre aparece referindo-se ao Império Romano em suas duas fases, pagã e papal. Esse chifre pequeno faz coisas terríveis contra o povo de Deus. Bom, essa visão é tão aterradora, a atuação desse chifre pequeno é tão drástica, é tão terrível. Daniel está vendo um filme de terror aqui, porque ele já sabe no capítulo 7 que a atuação desse chifre pequeno, que representa Roma papal, teria 1260 anos de opressão contra o povo de Deus. A coisa é tão grave, tão terrível, que no versículo 13, os dois anjos que estão comunicando essa visão para Daniel, conversam um com o outro nos seguintes termos: depois ouvi um santo que falava e disse o outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. A pergunta aqui é até quando? Até quando é a pergunta angustiada que surge nas Escrituras, quando o povo de Deus, oprimido debaixo da perseguição ímpia, já não aguentando mais de tanto sofrer, pergunta: até quando isso vai acontecer? Até quando? É interessante que os salmos estão recheados dessa pergunta, essa pergunta cheia de dor, de gente que está sofrendo debaixo da opressão. E o Apocalipse, no capítulo 6, no contexto do quinto selo, vai usar também essa expressão. As chamadas almas debaixo do altar, que representam os santos que estão sendo perseguidos durante os 1260 anos de supremacia papal, também clamam: até quando, ó soberano Senhor, não julgas o nosso sangue sobre a terra? Então aqui em Daniel capítulo 8, versículo 13, esses dois santos que estão conversando, na visão que está sendo comunicada a Daniel, e que estão visualizando a terrível perseguição e opressão que está sendo liderada por esse poder identificado como chifre pequeno, que representa, nesta fase aqui, Roma papal. Os anjos dizem: isso não pode demorar, isso não pode demorar, isso tem que passar, isso é horrível demais. Então, o versículo 14 apresenta a resposta, Daniel 8,14, e esse é um versículo muito importante. Diz assim: e me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos trabalhar um pouquinho esse verso aqui, que ele é muito importante. Primeiro, nós temos a ideia de tarde e manhã. Você sabe na Bíblia onde aparece essa expressão, tarde e manhã? Se você se lembra lá do relato da criação, você vai perceber que Deus disse que a cada dia, ao fim de cada dia, Ele criava cada coisa, e aí Ele dizia: foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Está lembrando disso? Tarde e manhã. Então,
na mentalidade hebraica, tarde e manhã se refere ao dia. E você sabe que na mentalidade hebraica também, bíblica, o dia começa pela tarde. O início do dia não é de manhã, o dia começa no pôr do sol. Tarde e manhã, essa é a sequência bíblica para o ciclo 24 horas, o ciclo diário. Bom, isso é um detalhe interessante. A expressão também tarde e manhã, ela também é ritual, porque você se lembra que no ritual do santuário havia sacrifício de manhã e de tarde. Então Daniel está se referindo ao dia aqui com uma imagem que remete à criação, tarde e manhã, e ao santuário, tarde e manhã, porque o sacrifício era oferecido de manhã e de tarde. Então, na mente do profeta aqui, nessa visão, nós temos a criação divina e o santuário. É muito interessante você pensar que criação e santuário estão diretamente associados. Lembre-se que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando Moisés vai edificar o tabernáculo no deserto, se você olhar com atenção a descrição da construção do tabernáculo, você vai perceber que o tabernáculo também, ele é construído em 7 fases, que estão ligadas aos 7 dias da criação, porque para a Bíblia, o santuário representa o mundo, é o mundo ideal, a casa de Deus, que é a casa de Deus com os homens. Esse era o propósito do mundo antes do pecado. Então o santuário vai ser construído à luz da criação do mundo. Então, toda vez que essa expressão tarde e manhã é retratada aqui, a ideia que se vem à mente, aliás, o uso dessa expressão aqui é para ligar criação e redenção, para ligar a criação desse mundo e o santuário que foram criados de maneira semelhante no contexto bíblico aqui. Bom, por que isso é importante? Porque a resposta dada no versículo 14 é a pergunta do versículo 13. Até quando vai durar essa visão desoladora, em que esse chifre pequeno vai fazer toda essa tragédia? É bom que você saiba, no entanto, que Daniel não está entendendo tudo o que ele está vendo. O profeta está com um pensamento muito fixo. E qual é o pensamento do profeta? Os judeus estão na Babilônia há 70, tem que ficar na Babilônia 70 anos. Os 70 anos estão para se cumprir. E eu não estou vendo movimentação política para sairmos da Babilônia. Então Deus está falando para ele, tentando responder a pergunta dele, mas ampliando o espectro da resposta. Daniel está pensando na saída dos judeus de Babilônia para Jerusalém. Deus está pensando em algo mais amplo, mais forte. Porém, quando Daniel vê essa resposta, até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, aplicando o princípio de ano, 2.300 anos, automaticamente na mente do profeta vem a associação com a saída de Babilônia dos judeus para retornar a Jerusalém. Então pense na angústia do profeta. O profeta Jeremias havia dito que eles ficariam em Babilônia 70 anos. Agora, no entanto, parece que Deus está dizendo que mudou de ideia. É a angústia de Daniel. Como assim? Não eram 70 anos? Por que agora os 70 anos viraram 2.300 anos? É possível que o profeta tenha pensado, é 2.300 anos porque nós pecamos. É 2.300 anos porque Deus mudou de ideia em face da nossa apostasia aqui em Babilônia. E isso angustiou muito o profeta. Ao mesmo tempo, o profeta estava questionando o fato de Deus mudar de ideia, porque Deus não poderia mudar sua palavra. Deus havia dito que duraria 70 anos. Ao mesmo tempo, o profeta sabe que Deus interage com o ser humano e que as profecias podem ser condicionais nesse caso aqui. Então, isso gerou uma grande ansiedade no profeta. Ele não entendeu o que estava acontecendo, em especial, porque esta visão
do chifre pequeno, que Daniel não está entendendo quem é exatamente, está pensando no fato dos judeus saírem ou não de Babilônia, e eventualmente esse chifre pequeno, no momento ali, poderia ser algum poder que resistisse à saída dos judeus de Babilônia. Ele não entendia o que significava exatamente aquilo lá, depois que Deus vai esclarecer para ele. Então Daniel se deprime muito, porque esse chifre pequeno é descrito da seguinte maneira no versículo 25, na ampliação aqui: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esse chifre pequeno vai ser quebrado sem esforço de mãos humanas, mas até que esse dia chegue, muita coisa vai acontecer. E isso vai ser depois de 2.300 anos, então Daniel está bastante angustiado. Veja só o que diz o versículo 26, o desabafo do profeta. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. A visão da tarde e da manhã, ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2.300 dias proféticos, 2.300 anos. Então o anjo disse: olha, está tudo certo, vai acontecer. E veja o versículo 27, desabafo do profeta. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Olha, ele ficou doente quando ele soube ou imaginou a possibilidade de o cativeiro babilônico, que deveria durar apenas 70 anos, agora duraria 2.300 anos. Eu me enfraqueci e adoeci. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E ele termina: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Bom, o capítulo 9 vai responder, ou vai ajudar Daniel a entender o que está acontecendo aqui. E nós vamos estudar o capítulo 9 na semana que vem. Para nosso uso aqui hoje, para nós entendermos bem o que significa, é bom que nós saibamos que Daniel não entendeu nada. No ano 551, quando teve essa visão, aos 73 anos, essa visão embaralhou muito a mente dele. Fez ele, inclusive, adoecer, conforme ele diz aqui. E ele não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Para ele, Deus estava mudando de ideia. No entanto, Daniel não sabia que ele estava preocupado com os 70 anos. Mas Deus estava revelando para ele algo muito maior e muito mais amplo, que dizia respeito a não em tirar os judeus, não em tirar o povo de Deus da Babilônia, mas na verdade de tirar a Babilônia de dentro do coração do povo de Deus. O capítulo 8 e o capítulo 9 é Deus mostrando a Daniel que um Ciro grandioso, maior do que aquele que surgiu para tirar os judeus da Babilônia, surgiria. O Ciro verdadeiro, o Cristo real, viria e arrancaria de dentro do coração do seu povo o espírito terrível de Babilônia. Daniel estava pensando na saída do cativeiro, voltar para Jerusalém, reconstrução de templo, purificação do santuário, depois da reconstrução do santuário em Jerusalém. Deus estava falando da purificação do santuário celestial, depois de um período de 2.300 anos, que nós vamos aprender na semana que vem o que se refere. Era sobre isso que Deus estava falando. Mas o Daniel não tinha entendido isso, por isso adoeceu e enfraqueceu. Então é bom que a gente saiba o seguinte: a revelação divina é sempre progressiva, e nós precisamos estar sempre sintonizados com a mente de Deus, na frequência do céu, para entendermos a sua vontade, pesquisarmos a sua palavra, orarmos, lermos a Bíblia com o coração aberto, para que Deus possa progressivamente revelar aquilo que Ele tem a nos falar. O profeta Daniel é um exemplo de homem que às vezes não entende o que Deus está dizendo, mas não desiste de buscar o conhecimento de Deus. Às vezes o pensamento divino, às vezes não, o pensamento divino é muito maior do que o nosso e pode parecer complexo para nós. Mas a mente de Deus
ela se revela a nós quando pela fé nós o buscamos para entender aquilo que Ele tem a dizer para nós. A pergunta desse capítulo é: até quando vai durar a assolação sobre a terra? Até quando vai durar a injustiça? Até quando vai durar a opressão e a perseguição? A resposta desse capítulo é que os ímpios e a perseguição do mal contra o povo de Deus têm dia e hora marcada para terminar. Deus está em seu santo templo e por causa disso nós podemos descansar seguros de que Ele colocará um ponto final na história da perseguição nesse mundo. Nós podemos descansar que Deus está no controle da história, Ele sabe todas as coisas e Ele nos ama. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Quando você se angustiar com os rumos da vida nesse mundo, achar que não há solução e que parece que o mal vai prevalecer, lembre-se, Deus está em seu santo templo. Deus está em seu santo templo, Ele julga o seu povo e seu julgamento é justo e fiel, e Ele em breve dará o galardão aos seus filhos que o amam e aguardam a sua vinda. Se você deseja descansar nas promessas de Deus e acreditar que em breve Jesus dará a você a vida eterna, se você for fiel a Ele e aceitar a sua palavra em sua vida, quero convidar você a fechar os olhos, a colocar a sua vida nas mãos de Deus, fechar os olhos e falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque estás no controle da história, porque revelas os Teus planos, os Teus segredos para nós. Perdão porque às vezes não temos condição de entender tudo, mas nos ajude, Senhor, a depositar nossa confiança plenamente em Ti, porque Tu sabes todas as coisas. Nossa mente é finita e não conseguimos entender amplamente aquilo que Tu queres nos revelar. Nos ajude a ter paciência, a ter disciplina espiritual e a ter zelo e amor à Tua palavra e a nos voltarmos para Ti com os olhos no céu para recebermos mais e mais da Tua verdade e da Tua revelação em nossa vida. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.